Para quem está de olho numa das carreiras mais disputadas do serviço público, a gente sabe que a preparação é absolutamente tudo. E hoje o nosso papo é sobre isso. Vamos decifrar a estratégia para conquistar uma vaga no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Olha, a concorrência é gigante, não dá para negar. Mas com o plano certo, a aprovação deixa de ser um sonho e vira uma meta bem realista. Então vamos ao que interessa. Vamos começar indo direto ao ponto, né? Aquilo que chama a atenção de todo mundo. R$ 15.553,30. É isso mesmo. Esse é o salário inicial para o cargo de auditor. Um número que por si só já explica muita coisa, né? Já dá para entender por que tanta gente sonha com essa aprovação. Mas olha, o atrativo vai muito além do dinheiro. Um cargo num tribunal de contas, poxa, isso significa prestígio, significa estabilidade e, mais importante, um papel fundamental no controle do dinheiro público. É uma verdadeira carreira de Estado com peso e uma responsabilidade enormes. Basicamente, são 3 os pilares que sustentam esse desejo todo. Primeiro, o prestígio. Imagina, fazer parte da elite do controle institucional do país. Segundo, claro, uma remuneração que já começa num patamar excelente. E terceiro, aquela tranquilidade da estabilidade, com uma progressão de carreira toda bem definida. É o pacote completo. E dá uma olhada na estrutura. As portas de entrada são ótimas em todos os níveis. Um analista já começa ali com cerca de R$ 11 mil. Um técnico com 6 mil. São valores que mostram o quanto o tribunal valoriza seus servidores. E que, vamos combinar, competem com o topo do mercado privado. Agora, um banho de realidade. Salários assim, claro, atraem multidões. A concorrência é simplesmente brutal. Para auditor, a disputa pode chegar a 600 candidatos para uma única vaga. 600. Para analista, 400. Isso quer dizer uma coisa: só estudar o conteúdo não vai ser suficiente. É preciso ter uma estratégia superior. É preciso jogar um jogo diferente. E o nome desse jogo é Sebrasp. A escolha da banca é, talvez, o fator mais decisivo de toda a preparação. Entender a cabeça, a mentalidade do Sebrasp não é só um diferencial, é a chave que abre a porta da aprovação. E aqui está a mudança de perspectiva fundamental. A prova do Sebrasp não é um teste de memória, é um quebra-cabeça. Ela foi feita para testar o domínio conceitual e a leitura cirúrgica da lei. O objetivo não é só saber a matéria, mas entender exatamente como ela é cobrada, com todas as pegadinhas e nuances. Certo. Então, vamos mergulhar nisso. Se é um quebra-cabeça, nosso trabalho é mapear as peças e reconhecer os padrões, certo? Existem armadilhas clássicas que o Sebrasp repete em todas as provas de alto nível. Vamos revelar as principais agora mesmo. A armadilha mais comum, e talvez a mais traiçoeira, é essa aqui: a troca de uma única palavra. A banca pega o texto da lei, aquele que foi lido dezenas de vezes, e pá, altera um termo, um advérbio. Essa pequena mudança transforma uma afirmação que parecia correta em uma totalmente falsa. E olha só esse exemplo. Ele ilustra isso de forma brilhante. A Constituição diz que o controle externo é exercido pelo Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. A prova vem e troca por exclusivamente. Pronto. Essa única palavra restringe o sentido e torna o item errado. É sutil, é técnico e é responsável por eliminar milhares de candidatos. A segunda grande armadilha testa a profundidade do conhecimento. O Sebrasp adora pegar conceitos que parecem sinônimos para quem estudou de forma superficial e invertê-los. Isso acontece o tempo todo com termos como, legalidade, legitimidade ou eficiência e eficácia. Veja como é simples, mas fatal. A afirmação correta é que o Tribunal de Contas exerce o controle externo. Na prova, a banca pode trocar para controle interno. Para quem não domina o tema, a frase soa correta. Mas o erro é gritante. Controle interno é feito pelo próprio órgão. O TCE, por definição, é externo. E a lista de truques não para por aí. Tem que ter muita atenção com palavras absolutistas como sempre e nunca, que quase sempre indicam um item errado. Cuidado também com negativas escondidas lá no fim de frases longas. A banca também adora transformar a exceção de uma lei na regra. E claro, em provas mais avançadas, cobrar jurisprudência específica. Bom, agora que o inimigo foi mapeado, vamos ao plano de ataque. Não adianta só consumir conteúdo sem direção. A preparação para um concurso desse nível exige uma estratégia focada em 3 pilares que são, fundamentais. Primeiro pilar, estudo da lei seca. O texto puro da lei. Muitas questões são cópias literais com uma palavrinha trocada. Segundo, resolver questões, muitas questões de provas anteriores do Sebrasp, especialmente de outros tribunais de contas. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, treinar a leitura crítica.
O objetivo ao resolver questões não é só acertar, mas identificar qual foi a armadilha usada ali. E isso não é só uma dica, viu? É um consenso entre os maiores especialistas da área. O melhor material de estudo para uma prova do Sebrasp é a própria prova do Sebrasp. Analisar exames do TCU, da CGU, de outros TCS permite entender o padrão de raciocínio da banca e se acostumar com a profundidade que eles exigem. Ok, com a preparação bem executada, vem a hora do jogo. No dia da prova, sob pressão, com o relógio correndo, é preciso ter um manual de ação bem claro na cabeça. Isso não é só sobre conhecimento, é sobre técnica de prova. A tática número 1 é agir como um detetive. Em cerca de 70 a 80% dos itens errados do Sebrasp, o erro está concentrado numa única palavra. A leitura não deve ser para entender o todo, mas para encontrar a falha. É literalmente uma caça à palavra errada. E aqui vai uma regra de bolso para essa caça. Palavras que generalizam ou que restringem demais, como sempre, nunca e exclusivamente, devem acender um alerta máximo. O direito é cheio de exceções, então afirmações tão categóricas assim raramente estão corretas. E, finalmente, a regra mais estratégica de todas. No sistema do Sebrasp, uma resposta errada anula uma certa. Isso muda o jogo completamente. Chutar pode ser devastador. Então, se após analisar o item a dúvida persistir, a decisão mais inteligente é deixar em branco. Gerenciar o que não se sabe é tão importante quanto acertar. E com isso, o código está decifrado. O mapa foi traçado, as armadilhas foram reveladas e a estratégia para superá-las está aí, apresentada. A jornada é longa, o desafio é imenso, mas o prêmio é uma carreira de enorme prestígio e impacto. A pergunta final fica para reflexão. Essa carreira vale essa dedicação e esse foco total?